Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula um pouco diferente, porque ela não atende apenas aos estudantes que querem aprender ou simplesmente revisar esse conceito, mas principalmente uma dica aí para os pais poderem também revisar ou alguns até aprender, que vai ser muito fácil, e depois repassar aí aos filhos que precisam de ajuda nesse tempo de pandemia, onde muitas aulas são suspensas. Então fiquem comigo até o final dessa aula, que vocês vão aprender a parte teórica hoje, e na próxima aula serão os exercícios, para que vocês possam complementar esse conhecimento, e vocês vão ver que a utilidade do MDC é bastante ampla e útil, inclusive na vida prática. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Ushiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil, pedagogo aqui no Japão, e deixo aqui na descrição do vídeo mais informações não apenas a meu respeito, mas principalmente sobre o tema de hoje. Eu já aproveito também a oportunidade, se você ainda não se inscreveu nesse canal, deixa feita a sua inscrição, e gostando aí desta aula e de outras aulas que eu tenho, deixa dado o seu like, que é muito importante aí o nosso projeto, e também já deixa ativado aquele sininho para você estar recebendo aí semanalmente com novos vídeos, com temas variados, tanto de matemática como de física também. Vamos então para a nossa aula de hoje, vamos lá. Antes do conceito do máximo divisor comum, o tal do MDC, vamos fazer aqui algumas referências importantíssimas. O que seria um divisor? Bom, um divisor significa aquele número pelo qual ele é divisível por um outro determinado número. Bom, não entendeu? Vamos pegar um exemplo que é mais fácil. Por exemplo, o número 6. Por quais números eu consigo dividir o 6? Por 1 é possível? Sim. Se eu tiver 6 maçãs, dividir por uma pessoa, a pessoa vai ficar com o próprio 6. O 6 é divisível por 2? Sim. 6 dividido por 2 vai dar 3. O 6 é divisível por 3? Sim, é divisível por 3. Bom, passou da metade, o 3 não é metade do 6? Bom, passou da metade já não é mais possível, porque a menor divisão inteira que eu posso fazer é para 2 pessoas, concorda? Ou para apenas uma pessoa, como é o caso aqui. Ou passou da metade, ele só é divisível pelo próprio número, por exemplo, o próprio 6. Tá? Então, passou da metade, que é o 3, o próximo número será sempre o próprio número. Então, os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Ok? Combinado? Agora vamos à definição do divisor como máximo divisor comum. Bom, se ele é comum a 2 ou mais números, tá? Porque ele sozinho não há necessidade de ser o termo comum. Então vamos utilizar aqui um exemplo clássico, que seria qual o MDC, máximo divisor comum, entre 12 e 18. Por exemplo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai fazer uma tabela dos divisores de 12. Então, você pega aqui o 12 e faz uma tabelinha aqui. Ó. Por 1, por 2 é possível. Procure separar sempre com ponto e vírgula, tá? Por 3 é possível. Por 4 é possível. Por 5 não. Por 6 é possível. Observe que eu já cheguei na metade. Agora, o próximo só será o próprio número, que é o 12. O 18, vamos lá, para fazer a tabelinha do 18. Por 1 é possível, por 2 também é possível, por 3 é possível dividir sim, 18 dividido por 3 vai dar 6, não é isso? Então, dividir por 3. Por 4 é possível? Não, 18 não dá para dividir por 4, então vamos pular para o 5. Por 5 é possível? Não também, porque para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou em 5. Então, 18 não é possível. Por 6 é possível? Sim. Por 6 ele é. 18 dividido por 6 vai dar 3. O 7 não dá. O 8 também não dá. O 9 é possível. Só que o 9, observe que já é metade do 18. Chegou na metade, você já pode pular direto para o final, que é o próprio número, que é o 18. Então, esse aqui é o princípio do primeiro método. Tá? Então eu vou deixar aqui marcado primeiro método. O que você vai fazer? O próximo passo é você circular os termos comuns. O 1 com 1, ok. O 2 é comum aqui e comum aqui. O 3 é comum aqui e é comum aqui. Cuidado, o 4 é comum aqui, mas não é aqui. Então não vai circular ele. O 6 é comum? Sim. Ele é comum aqui e é comum aqui. O 12 é comum aqui? Não. O 9 é? Não. O 18 é? Não. Então os termos comuns são esses que eu circulei aqui, os divisores comuns, tá? Então, observe que desses divisores, qual é o maior deles? É o 6. Então, o primeiro método diz o seguinte, que o MDC dos números 12 e 18 é o número 6.
Então, o 6 é o maior número pelo qual eu posso dividir tanto o 12 como o 18. Entenderam? Só para alertar vocês, essa aplicação de MDC é muito mais amplo do que muita gente imagina. Então, após essa aula teórica, eu vou fazer um novo vídeo somente sobre exercícios e vocês vão observar que muita coisa acontece, é possível calcular na vida prática. Tá? Vamos então agora para o segundo método. O segundo método diz o seguinte, olha só. Vou pegar o mesmo exemplo para vocês terem uma referência, tá? Então, segundo método, você vai fazer aquela velha chave que você fazia quando era para fazer o cálculo do MMC. Então, vamos pegar o 12 primeiro e traça aquela barrinha clássica. Nessa barrinha, normalmente a gente sempre começa com os números primos, tá? Mas nesse caso específico do máximo divisor comum, eu vou começar com o número 1. Mas antes, alguém pode perguntar o que é um número primo? Então, vamos fazer um pequeno intervalo aqui, vou definir o que é um número primo. Então, aqui, para quem não se lembra, número primo, eu vou deixar definido aqui, ó. Número primo. O número primo, por definição, é aquele número que só é possível ou só é divisível por ele mesmo e pelo número 1, tá? Então, o primeiro número primo que a gente conhece é o 2. Porque o 2, ele só é divisível por 2 e por 1, não tem outro número. Correto? Próximo número, o 3. O 3 só é divisível por ele mesmo e por 1. O 4 é? Não, o 4 não é, porque o 4 dá para dividir por ele mesmo, porém dá para dividir por 2 também. E por 1, então ele é possível dividir por mais que 2 números, tá? Além dele mesmo e do 1, ele é possível dividir por 2. Então o 4 não é. O 5 é? O 5 sim. O 5 é primo porque só é divisível por ele mesmo e por 1. O 6 é? O 6 não é, claro, porque o 6 dá para dividir por ele, por 3, por 2 e por 1. Então não é primo. Então o 7 é primo, porque o 7 é possível dividir por ele mesmo e por 1. Não tem nenhum número entre o 7 e 1 que seja divisível. O 8 é? Não, o 8 também não é primo, porque ele divide por 8, por 4, por 2, então não é. O 9 é? O 9 idem, não é possível, porque o 9 é divisível por ele mesmo, por 3 e por 1. O 10 muito menos, o 11 sim, o 11 é um número primo, porque só é divisível por ele mesmo. E assim por diante, tá, gente? Vai 13, o 17 e por aí afora. Observem que o único número primo que é par é o 2, tá? Então, guarde bem essa definição. O 2 é o único número par que é primo. Não existe no universo dos números naturais nenhum outro número par que seja, ok? Bom, então voltando aqui ao segundo método, eu vou colocar aqui o 1, mas se bem que oficialmente esse 1 aqui não se utiliza quando você vai calcular o MMC, tá? Eu estou utilizando 1 aqui só para mostrar que o 1 é divisível por qualquer número. Então, 12 dividido por 1 vai dar o próprio 12 e coloca aqui. Agora sim, você vai colocar o primeiro número primo, o 2, você coloca aqui. Agora, observe que se aqui, ao invés de 12, fosse, por exemplo, 15, você não ia colocar o 2 de cara, porque você só coloca o número 2 aqui se o número que você quer calcular, o MDC, for par, tá? Então, você começa, por exemplo, com 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. É possível ainda continuar com 6? Sim, é possível. Então, você vai colocar aqui o 2 de novo. 6 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 3. Próximo número aqui é o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Pronto. Então acabei aqui. Agora vem aqui o 18. Então vamos colocar aqui o 18. Faz a mesma coisa. Começa aqui com 1. 18 dividido por 1 vai dar o próprio 18. Qual o primeiro número que é possível? O número primo é o 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 não dá mais pelo 2 porque ele é ímpar. Então você vai usar o 3. Observe que se também não fosse divisível por 3, você ia tentar por 5, por 7, somente números primos, tá? Então 9 dividido por 3 vai dar 3. O próximo número é 3. E vai dar 1. 3 dividido por 3 vai dar 1. Agora, observe uma coisa aqui, ó. Quais são os divisores? Então eu vou fazer aqui a listinha dos divisores de 12. É o 1. Observe aqui que eu tenho dois números 2. Então você não vai escrever 2 e 2. Coloque aqui 2 ao quadrado, que é a mesma coisa. Para os pais que já esqueceram o que significa esse expoentezinho aqui, significa o quê? A quantidade de vezes que eu vou multiplicar esse número de baixo, que a gente chama de base, tá? Então, para eu calcular isso aqui, basta multiplicar a base 2 vezes seguida, que no caso aqui é 2. Se fosse 3, eu ia multiplicar o 2 3 vezes, tá? É assim que a gente calcula a potência. E quem é o outro? O outro aqui é o 3. Quais são os divisores de 18? Os divisores de 18 são o 1, continua. O 2, tem quantos 2 aqui? Só tem um 2, então você copia uma vez apenas. 3, quantos 3 eu tenho? Tem 2, então você vai pegar o 3 e elevar a 2 aqui. Observe que se eu multiplicar todos eles aqui, vai dar o próprio número. Por exemplo, 1 vezes 2 elevado ao
quadrado vai dar 4. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 3 vai dar 12. Aqui é a mesma coisa. 1 vezes 2 dá 2, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 2 vai dar 18. Então, multiplicando todos esses termos dentro aqui, tem que dar o próprio número, tá? Se não der, é porque você errou em algum cálculo aqui. Bem, agora você vai fazer o quê? Você vai circular os divisores que são comuns. O 2 é comum aqui? Sim, o 2 ao quadrado e o 2 aqui sozinho, que na verdade está elevado a 1, tá? Mas não precisa escrever. O 3 é comum? Sim, o 3 é comum aqui e é comum aqui. Aqui no 12, qual é o menor comum? O 2 ao quadrado é o menor? Não, porque o menor está aqui embaixo, que é só um 2 sozinho. Mas o 3 aqui é o menor, não é? Então você vai pegar esse 3, vai escolher o 3, vai deixar. E aqui, qual que é o menor comum em relação ao 12? O 2 é menor do que o 2 ao quadrado? Sim, então você já escolhe o 2 aqui. O 3 ao quadrado em relação ao 3 aqui é menor? Não, esse aqui é maior do que esse 3 aqui. Então você não copia. Copia só o 3 que eu já copiei aqui embaixo. Então, agora sim, 2 vezes 3 vai dar quanto? Entenderam, tá? Então, esse é o segundo método. Você vai analisar sempre, observando aqui as potências dos termos comuns. O que tiver menor potência, você escolhe e deixa aqui do lado e multiplica pelo outro também com a menor potência. No caso aqui, 2 vezes 3 vai dar 6, conforme eu já era de se esperar. Ok? Bom, vamos ao terceiro método, que é um método bastante interessante e que muita gente realmente já esqueceu. Então vamos agora para o terceiro e último caso. Bem, o terceiro e último método da aula de hoje é o seguinte. Ela é conhecida também por essas nomenclaturas: divisões sucessivas, algoritmo de Euclides ou simplesmente jogo da velha, que até parece um jogo da velha mesmo. Preste atenção na sequência, tá? Então nós estamos calculando aqui o MDC de quais números? Do 12 e 18. Observe que esse terceiro método aqui você só consegue fazer de 2 números cada vez, tá? Então, por exemplo, caso você tenha 3 ou mais números para achar o MDC, você escolhe 2 números, calcula, e o MDC desses 2 você vai compor com o terceiro ou com o quarto número e vai fazendo isso sempre 2 a 2. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, você escolhe o maior deles aqui. Então você escreve aqui nessa linha do meio. Aliás. E na sequência você copia o menor aqui do lado. Próximo passo. Você vai pegar e dividir o 18 por 12. Então, vamos fazer aqui a operaçãozinha de divisão, que muita gente já esqueceu também. 18 dividido por 12. Qual o número que multiplicado por 12 é igual a 18 ou mais próximo do 18? Menor ou igual a 18? É o 1, né? Porque se for o 2, já vai passar, vai ser 24. Então, 1 vezes 12, você já copia aqui e subtrai. 18 menos 12 vai dar quanto? Vai dar 6. Então, observem, gente, para quem já esqueceu, o número que aparece aqui debaixo da chave é o quociente. Então você vai pegar esse número 1 aqui e coloca aqui na linha do quociente, conforme já deixei marcado aqui. O resto, que é esse número aqui, que é a sobra, 6, você coloque aqui. Próximo passo, pega esse resto e copia aqui na linha do meio de novo. Então você pega aqui e você vai pegar agora, dividir o 12 por 6. Bom, esse aqui é fácil, né? 12 dividido por 6. Qual o número que multiplicado por 6 vai dar 12? É o 2. 2 vezes 6 dá 12, menos o 12, aqui sobra o quê? Sobra 0. Então, você vai pegar esse quociente, copia aqui nessa linha, nessa primeira linha, e o resto você coloca aqui. Bom, no momento que o resto zerou, aqui deu 0, o valor que aparece aqui já é o máximo divisor comum. Então, há quem prefira esse método, porque ele parece que é mais rápido, né? Eu, particularmente, gosto mais do primeiro. Entenderam, pessoal? Então, o MDC, por esse processo, dos números 12 e 18, é o 6, conforme a gente já tinha calculado nos exercícios anteriores, ok? A próxima aula será sobre a aplicação desses 3 métodos e vocês vão ver como é interessante a utilização do MDC na vida prática. Esperando aí que vocês tenham entendido bem essa aula. Caso tenha ficado alguma dúvida, basta escrever nos comentários ou me manda inbox nos links que eu deixo aí na descrição do vídeo. E por hoje é só. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e aguardo vocês na próxima aula. Tchau!